Na história do antigo Israel, poucos reis se destacam pela sua fé e obediência a Deus como Ezequias. Reinando sobre Judá no final do século VIII e início do século VII a.C., Ezequias é lembrado nas Escrituras como um líder reformador que buscou restaurar a pureza da adoração ao Senhor em meio a um período de grande crise espiritual e política. Ezequias, filho do ímpio rei Acais, assumiu o trono aos 25 anos e imediatamente começou a reverter as práticas idólatras que haviam se enraizado no reino. Sua primeira grande ação foi reabrir e purificar o templo de Jerusalém, que seu pai havia fechado e profanado. Ezequias convocou os levitas e sacerdotes para santificar a casa do Senhor e restabelecer os sacrifícios e celebrações conforme os mandamentos dados a Moisés. O rei Ezequias também mostrou uma fé inabalável em Deus durante a invasão assíria. Quando o poderoso rei Senaqueribe cercou Jerusalém e zombou do Deus de Israel, Ezequias buscou a orientação do profeta Isaías e orou fervorosamente. Deus respondeu de maneira milagrosa, enviando um anjo que destruiu o exército assírio, salvando Jerusalém da destruição. Conheça agora 7 lições extraordinárias da oração de Ezequias que até o próprio Deus mudou de ideia imediatamente. 1. Reconhecimento que só Deus é Deus. Muitas pessoas no desespero de um fato irreversível na vida, uma doença, um acontecimento catastrófico, têm a tendência de procurar a cura seja ela onde for, levando até mesmo a lugares obscuros e ilegais na visão divina. Ezequias nos ensina algo excepcional. Veja. Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. 2 Reis 19, 15. A primeira verdade que aprendemos da oração de Ezequias é sua forma de se humilhar perante Deus e reconhecer sua grandeza. O rei, sabendo da existência de outras nações e seus deuses na terra, reconhece que somente o Senhor é o Deus verdadeiro em toda a terra. O momento mais marcante do reconhecimento de Ezequias de que só Deus é o único Deus ocorreu durante a invasão assíria. Senaqueribe, rei da Assíria, cercou Jerusalém e enviou mensageiros para intimidar Ezequias e o povo de Judá. Os mensageiros blasfemaram contra o Senhor, afirmando que nenhum Deus das nações conquistadas pela Síria havia sido capaz de livrá-las, e que o Deus de Israel não seria diferente. 2 Reis 18, 28-35. Diante dessa ameaça, Ezequias mostrou sua profunda confiança em Deus. Ele foi ao templo e orou, espalhando a carta de Senaqueribe perante o Senhor. Ezequias clamou a Deus, reconhecendo sua soberania e pedindo livramento para que todos os reinos da terra soubessem que só o Senhor é Deus. 2 Reis 19, 14-19. A resposta de Deus foi poderosa e imediata. O profeta Isaías trouxe a mensagem de Deus a Ezequias, garantindo-lhe que Jerusalém não cairia nas mãos dos assírios. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 soldados assírios, forçando Senaqueribe a recuar e retornando a Nínive. 2 Reis 19, 32-36. Esse evento destacou a singularidade e o poder supremo de Deus sobre todos os deuses e nações. Ezequias não confiou em alianças políticas ou em sua própria força militar, ele reconheceu que a salvação vinha exclusivamente do Senhor. Esse reconhecimento e a subsequente intervenção divina não só protegeram Judá, mas também proclamaram ao mundo que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. A fé de Ezequias e sua total dependência de Deus são um exemplo inspirador para todos os crentes. Em meio a adversidades e ameaças, ele permaneceu firme na convicção de que só Deus é digno de confiança e adoração. Seu reinado nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus é soberano e poderoso para salvar aqueles que confiam nele. 2. Reconhecimento de Ezequias às obras de Deus. A restauração do templo e da adoração. Desde o início de seu reinado, Ezequias mostrou seu compromisso em restaurar a verdadeira adoração a Deus. Ele reabriu e purificou o templo, que havia sido negligenciado e profanado durante o reinado de seu pai, Acais. Ezequias convocou os levitas e sacerdotes para santificar a casa do Senhor e restituiu as práticas de sacrifício conforme os mandamentos dados a Moisés. 2 Crônicas 29, 3-36.
Ao celebrar a Páscoa, que havia sido negligenciada por muitos anos, Ezequias reconheceu a obra de Deus em libertar os israelitas do Egito e reafirmou a importância de lembrar e honrar essa poderosa intervenção divina, segundo Crônicas 30:27. Ele proclamou um tempo de grande alegria e celebração, incentivando todo o povo de Judá a reconhecer e agradecer pelas maravilhas que Deus havia realizado por seus antepassados. A vida do rei Ezequias é um testemunho poderoso de como reconhecer as obras de Deus pode transformar um reino e uma vida pessoal. Desde a restauração do templo até o livramento das mãos dos assírios e a cura milagrosa, Ezequias demonstrou uma fé profunda e uma gratidão sincera pelas maravilhas que Deus realizou. Sua história nos inspira a reconhecer, celebrar e confiar nas obras poderosas de Deus em nossas próprias vidas. 3. Ezequias confiava que Deus podia ouvir e ver e fazer o impossível. Na narrativa bíblica, o rei Ezequias de Judá se destaca não apenas por suas reformas religiosas e liderança corajosa, mas também por sua profunda convicção de que Deus é um ser vivo que vê e ouve as súplicas de seu povo. Em meio a crises e desafios, Ezequias demonstrou uma fé inabalável na presença ativa e na intervenção de Deus em sua vida e no reino de Judá. A oração no templo. Quando o rei Ezequias assumiu o trono de Judá, encontrou um reino espiritualmente devastado pelas práticas idólatras de seu pai, Acais. Uma de suas primeiras ações foi reabrir e purificar o templo em Jerusalém. Durante a cerimônia de purificação e restauração, Ezequias orou e pediu a ajuda de Deus, acreditando firmemente que Deus ouviria suas súplicas e veria os esforços de seu povo para retornar à verdadeira adoração, segundo Crônicas 29:20-36. O desafio de Senaqueribe. O reconhecimento mais profundo de Ezequias de que Deus podia ouvir e ver veio durante a crise com a Assíria. Senaqueribe, o poderoso rei da Assíria, cercou Jerusalém e enviou mensageiros para insultar Ezequias e o Deus de Israel. Os mensageiros assírios proclamaram que nenhum Deus das nações conquistadas pela Síria tinha sido capaz de salvar seu povo, e que o Deus de Ezequias não seria diferente, segundo Reis 18:28-35. Diante dessa provocação, Ezequias mostrou uma fé extraordinária. Ele foi ao templo, espalhou a carta de Senaqueribe diante do Senhor e orou: Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo, segundo Reis 19:15-16. Esta oração poderosa reflete a crença profunda de Ezequias de que Deus não é apenas uma força distante, mas um Deus vivo que ouve as orações e vê as aflições de seu povo. Ezequias sabia que a intervenção divina era necessária e confiava que Deus estava ciente da situação e responderia. A vida do rei Ezequias é um testemunho poderoso da crença de que Deus é um ser vivo e ativo, que vê e ouve as necessidades e orações de seu povo. Em momentos de crise nacional e pessoal, Ezequias demonstrou uma fé profunda na presença e na intervenção de Deus. Sua história nos encoraja a confiar que, independentemente das circunstâncias, Deus ouve nossas orações, vê nossas lutas e está pronto para intervir em nossas vidas. 4. Ezequias coloca o nome de Deus acima de todo nome. Ezequias, o rei que reconheceu a supremacia do nome de Deus. No cenário político e religioso da antiga Judá, o rei Ezequias se destacou não apenas por suas reformas e liderança, mas também por sua profunda humildade e reverência ao nome de Deus. A história de Ezequias, relatada nas Escrituras, exemplifica como ele constantemente colocou a honra e a glória de Deus acima de seu próprio nome e status como rei. As reformas religiosas. Desde o início de seu reinado, Ezequias demonstrou um compromisso inabalável em restaurar a verdadeira adoração a Deus em Judá. Herdando um reino marcado pela idolatria e pela corrupção espiritual, ele tomou medidas drásticas para purificar o culto ao Senhor. Reabriu e restaurou o templo em Jerusalém, convocando os levitas e sacerdotes para santificarem a casa do Senhor, segundo Crônicas 29:3-5. Ao fazer isso, Ezequias mostrou que, embora ele fosse o rei, o verdadeiro soberano de Judá era Deus. Ele reconheceu que a honra e a glória pertenciam a Deus e que seu próprio papel era servir e exaltar o nome do Senhor acima de tudo.
A invasão assíria sob o comando de Senaqueribe foi um dos maiores testes para o reinado de Ezequias. Quando Senaqueribe cercou Jerusalém e seus mensageiros insultaram o Deus de Israel, Ezequias não buscou exaltar seu próprio nome ou reputação como rei. Em vez disso, ele foi ao templo e orou ao Senhor, reconhecendo a supremacia de Deus. Na sua oração, Ezequias disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. 2 Reis 19, 15 e 16. Aqui, Ezequias não estava preocupado com sua própria honra, mas com a honra do nome de Deus. Ele pediu a Deus que defendesse seu nome e mostrasse a todas as nações que ele era o único Deus verdadeiro. Deus respondeu à oração de Ezequias de maneira poderosa. Por meio do profeta Isaías, Deus declarou que tinha ouvido a oração de Ezequias e que defenderia a cidade por amor ao seu próprio nome e por amor a Davi, seu servo. 2 Reis 19, 34. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e destruiu 185.000 soldados assírios, salvando Jerusalém. 2 Reis 19, 35-36. Este evento destacou que a vitória não era para a glória de Ezequias, mas para a glória de Deus. Ezequias reconheceu que a salvação e a proteção de Jerusalém eram uma manifestação do poder e da supremacia do nome de Deus. 5. Ezequias reconhece a inexistência de outros deuses. Durante o reinado do rei Ezequias, o profeta Isaías desempenhou um papel crucial como conselheiro espiritual e mensageiro de Deus. Isaías é uma das figuras proféticas mais destacadas do Antigo Testamento, e sua interação com Ezequias é narrada principalmente nos livros de 2 Reis, 2 Crônicas e no próprio livro de Isaías. Quem era Isaías? Isaías, filho de Amós, era um profeta que atuou em Judá durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Ele é conhecido por suas visões profundas e mensagens poderosas, que abordavam temas como a santidade de Deus, o pecado do povo, a necessidade de arrependimento e a promessa de redenção. Isaías é também o autor do livro que leva seu nome, um dos livros proféticos mais extensos e teologicamente ricos da Bíblia. Ao assumir o trono de Judá, Ezequias herdou um reino profundamente mergulhado na idolatria, consequência das práticas de seu pai, Acais. Acais havia fechado o templo e introduzido a adoração a deuses pagãos, desviando o povo da verdadeira adoração ao Senhor. 2 Reis 16, 10-18. Ezequias, no entanto, tinha uma visão clara e distinta. Ele reconhecia que não havia outro Deus além do Senhor. Sua primeira grande ação foi reabrir e purificar o templo em Jerusalém, restaurando a adoração verdadeira e convocando o povo de Judá a abandonar seus ídolos. Ezequias destruiu os altares pagãos, derrubou os postes sagrados e quebrou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas começaram a adorá-la como um ídolo. 2 Reis 18:4. Esta destruição dos ídolos foi um poderoso testemunho de sua crença na inexistência de outros deuses. E lançaram os seus ídolos no fogo, pois não eram deuses, mas criações feitas por mãos humanas, de madeira e pedra, por isso foram destruídos. Ao dizer isso em sua oração, Ezequias reafirma que não há nenhum outro Deus como o nosso. Os outros deuses eram fabricados por mãos humanas e por isso foram aniquilados. 6. Em sua oração, Ezequias confia no livramento de Deus para a cura da doença. A doença de Ezequias é um evento significativo registrado na Bíblia que ilustra tanto a vulnerabilidade humana quanto o poder de Deus em resposta à fé e às orações sinceras. Ezequias, rei de Judá, foi um líder conhecido por sua piedade e compromisso com Deus. Durante seu reinado, ele enfrentou diversas adversidades, incluindo ameaças externas e desafios internos. No entanto, um dos momentos mais pessoais e desafiadores de sua vida foi quando adoeceu gravemente. A doença de Ezequias foi descrita como algo fatal, e o profeta Isaías foi enviado por Deus para informá-lo que ele deveria preparar-se para morrer. 2 Reis 21. Em resposta a essa notícia devastadora, Ezequias não se resignou ao desespero. Em vez disso, ele voltou-se para Deus em oração fervorosa e sincera.
Na sua oração, Ezequias lembrou a Deus de sua devoção e integridade ao longo de sua vida. Ele não apenas suplicou pela sua cura, mas também baseou sua petição na fidelidade e na promessa de Deus de cuidar de seu povo escolhido. Ezequias reconheceu que apenas Deus tinha o poder para mudar sua situação e prolongar sua vida. Deus respondeu à oração de Ezequias de maneira extraordinária. Antes mesmo que Isaías tivesse saído do palácio, Deus instruiu a retornar a Ezequias com uma mensagem surpreendente: sua vida seria prolongada por mais 15 anos, e como sinal disso, a sombra no relógio de sol de Acais retrocederia 10 graus, 2 Reis 25:11. A cura milagrosa de Ezequias não foi apenas um testemunho de poder divino, mas também fortaleceu sua fé e confiança em Deus. Ele reconheceu que sua vida estava nas mãos de Deus e que Ele é capaz de realizar milagres além da compreensão humana. Além disso, a história da doença de Ezequias e sua cura é uma lembrança poderosa da importância da fé, da perseverança na oração e da confiança na soberania de Deus, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias. Ezequias não apenas experimentou a restauração física, mas também foi renovado espiritualmente, testemunhando a todos ao seu redor o poder e a graça do Senhor. 7. Ezequias reconhece que a glória deveria ser de Deus. Após sua cura milagrosa da doença que ameaçava sua vida, Ezequias demonstrou um reconhecimento profundo de que toda a glória pertence a Deus. A doença grave que Ezequias enfrentou foi inicialmente diagnosticada como fatal, e o profeta Isaías foi enviado por Deus para anunciar que ele deveria preparar-se para morrer, 2 Reis 21. Diante dessa notícia sombria, Ezequias não se desesperou, mas voltou-se para o Senhor em oração fervorosa. Ele lembrou a Deus de sua devoção e retidão, apelando para a misericórdia divina e confiando na fidelidade de Deus para com seu povo escolhido. Sua oração foi sincera e humilde, reconhecendo que apenas Deus tinha o poder para mudar sua situação e prolongar sua vida. Deus ouviu a oração de Ezequias e respondeu através do profeta Isaías, prometendo-lhe que sua vida seria prolongada por mais 15 anos. Além disso, como sinal do cumprimento dessa promessa, Deus fez a sombra no relógio de sol de Acais retroceder 10 graus. 2 Reis 25:11. Após sua cura miraculosa, Ezequias compôs um cântico de agradecimento ao Senhor, registrando sua profunda gratidão e reconhecimento pela intervenção divina em sua vida, Isaías 38, 9 e 20. Ele louvou a Deus por sua misericórdia e bondade, reconhecendo que foi o Senhor quem restaurou sua saúde e lhe concedeu mais tempo na terra. Além disso, a experiência de Ezequias com a doença e sua cura fortaleceram ainda mais sua fé e seu entendimento da soberania de Deus. Ele aprendeu que, mesmo em momentos de extrema aflição e desespero, Deus está pronto para ouvir e responder às orações daqueles que confiam nele. Ezequias reconheceu que toda a glória, louvor e honra devem ser dados exclusivamente a Deus, que é o único digno de adoração e exaltação. Portanto, a história de Ezequias após sua cura não apenas destaca a intervenção miraculosa de Deus em sua vida, mas também serve como um poderoso testemunho de como a gratidão e o reconhecimento da glória de Deus devem ser o cerne de nossa existência e adoração. Por fim, ao explorarmos os 7 segredos das orações de Ezequias, encontramos não apenas princípios intemporais de fé e confiança em Deus, mas também um modelo inspirador para nossas próprias vidas de oração. Ezequias nos ensina que a humildade, a fé inabalável, a persistência e a gratidão são elementos essenciais para uma vida de comunhão íntima com Deus. Humildade e devoção. A humildade diante de Deus abre caminho para que Ele age em nossas vidas conforme sua vontade soberana. Fé inabalável. A confiança completa no poder e na fidelidade de Deus nos sustenta nos momentos de dificuldade e desafio. Lembrança das promessas de Deus. Recordar as promessas de Deus fortalece nossa fé e nos lembra de sua fidelidade inabalável. Confiança na misericórdia de Deus. Acreditar na misericórdia de Deus nos motiva a buscar sua face e a esperar sua resposta graciosa. Persistência na oração. A perseverança na oração demonstra nossa dependência contínua de Deus e nosso desejo sincero de sua intervenção. Gratidão e louvor. Expressar gratidão e louvor a Deus revela nosso reconhecimento de sua bondade e do seu cuidado em nossas vidas.
Exemplo de liderança espiritual. Como líderes espirituais em nossos contextos, podemos inspirar outros a confiar em Deus e a buscar sua vontade em tudo o que fazemos. Que esses princípios nos motivem a cultivar uma vida de oração íntima e constante, confiando na promessa de que Deus ouve e responde às orações daqueles que o buscam de todo o coração. Que cada um de nós possa aplicar os segredos das orações de Ezequias em nossas vidas diárias, vivendo como testemunhas do poder e da graça de Deus em nosso canal do YouTube e em todos os aspectos de nossas vidas.